Eu meio que vou explicar todos os cálculos de intervalo de novo, para poder ficar mais fácil aqui, depois a gente recuperar a anotação para entender a inversão dos intervalos, tá bem? Então, é o seguinte, a gente viu que, inicialmente, nós temos duas famílias de grupos de intervalos. A gente tem a família dos intervalos que a gente chama de perfeitos, que compreende o intervalo de uníssono, que é uma nota, né? Mesma nota, intervalo de quartas, de quintas e de oitavas. E os intervalos que são da família maior-menor são os outros intervalos. Então, intervalos de segunda, de terça, de sexta e de sétima. Essa classificação ela é necessária de ser memorizada, porque você tem que aceitar que ela é assim, né? Uma classificação feita lá atrás. Como é que eu faço, então, para saber agora a quantidade de tons e semitons que cada grupo de intervalo, dessa classificação de intervalos tem? A dica mais fácil é a gente fazer a partir da escala de Dó. E aí eu só preciso recuperar de memória quais são os intervalos que naturalmente têm a distância de semitom. Então, a gente já viu bastante isso também. É a distância do Mi para o Fá, que é de semitom, e a distância do Si para o Dó. Entre as outras notas naturais, a gente vai ter a distância de tom. Então, do Dó para o Ré, do Ré para o Mi, Fá para o Sol, Sol para o Lá e Lá para o Si. Com base nisso aqui, é que eu vou construir aquele gráficozinho que ajuda para que a gente possa encontrar as distâncias qualitativas de tons e semitons entre as notas naturais. Então, eu vou analisar tudo em relação à nota Dó. Então, eu vou ver que distância qualitativa tem do Dó para o Ré, do Dó para o Mi. Lembrando, gente, que em primeiro plano, a gente vai ter essas distâncias quantitativas que mandam primeiro. Então, antes de eu fazer contas de quanto é uma segunda, uma terça, uma sétima, maior, menor, enfim, eu tenho que ter certeza de que é aquela distância quantitativa. Então, do Dó para o Ré, por exemplo, eu sei que é um intervalo de segunda, ascendente, né? Porque eu conto 2, Dó, Ré. Do Dó para o Mi, a gente conta uma terça, Dó, Ré, Mi. Sempre conte com a nota que começa e termina o intervalo e as do meio. Do Dó para o Fá é uma quarta, do Dó para o Sol, uma quinta, do Dó para o Lá, uma sexta, do Dó para o Si ascendente, uma sétima, e por fim, a oitava, Dó, Dó. Então, daqui dessas distâncias, a gente vai ter que aceitar algumas regrinhas para que o raciocínio continue, para não precisar decorar aquela tabela de tons e semitons dos intervalos. Que regrinhas são essas? Então, a primeira regrinha é que aqui nesse caso a gente tem uma escala maior, tá bom? E de Dó a Dó ascendente, com as notas naturais, a gente tem a escala maior de Dó, né? Dó maior. Na escala de Dó maior acontece o seguinte: todos os intervalos que podem ser perfeitos são perfeitos, ou justos, né? A gente já conversou sobre isso. Eu sei que os intervalos que são dessa família são esses três aqui, quarta, quinta e oitava. Então, essa quarta, ela vai ser perfeita. E ela é perfeita por quê? Porque na contagem aqui, ela vai possuir 2 tons e um semitom acima do Dó. Então, ao invés de eu memorizar que uma quarta perfeita precisa ter 4 notas de distância, e entre essas notas, ao todo eu preciso ter 2 tons e um semitom, então eu posso usar essa tabela de referência. A quinta, por exemplo, de Dó a Sol ascendente, entre as notinhas a gente vai ter, então, 3 tons e um semitom. E a oitava, então, 5 tons e 2 semitons. Mas o que eu quero reforçar hoje, mais uma vez, é que vocês não precisam memorizar, principalmente essas distâncias de sexta, sétima, né? A oitava fica fácil porque é a mesma nota, mas a gente chega lá. A outra grande dica aqui dessa tabelinha aqui
é o seguinte, e os intervalos da família maior, menor, a partir de Dó, eles vão ser maiores. Significa, então, que intervalo de segunda, terça, sexta e sétima, acima da nota Dó, na escala maior, vão fazer, então, intervalos maiores. Então, essa segunda é maior, a terça é maior, a sexta é maior e a sétima é maior. Essa tabela ela serve para vocês não precisarem memorizar coisas dessa natureza aqui. Por exemplo, eu vou ter que fazer essa conta aqui só para exemplificar. Aqui uma sexta maior, portanto, vou ter que olhar aqui quantos tons e semitons tem. Quem é que já contou aí? Ou fez essa tabela, né? O exemplo que a gente usa é do Dó para o Lá ascendente. E aí eu vou contar agora quantos tons e semitons tem aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4 tons e um semitom. Essa é a questão, é essa. Eu não preciso memorizar isso, mas se eu faço como base esse procedimento que eu estou mostrando aqui para vocês. É claro que vai ter gente que se sente mais confortável memorizando essas distâncias, mas eu acho que demora um pouquinho mais, alguns segundos, e cada segundo conta aqui na agilidade para entender esse assunto de teoria musical. Então, sabendo montar isso aqui, a gente vai para aquele outro conjunto de regras para alterar essas distâncias, que é a regra número... É regra não, essa dica número 2 aqui. Que é o seguinte, os intervalos perfeitos, se eles forem aumentados em um semitom, eles se tornam, então, intervalos aumentados. E, por outro lado, se você tem um intervalo perfeito e diminui um semitom desse intervalo, ele vira um intervalo diminuto. Essas subtrações e adições de semitom são mais fáceis de entender se a gente for olhar para a família dos intervalos maiores e menores. Porque um intervalo maior, se você diminui um semitom dele, ele ainda se torna menor. Para depois de um intervalo menor, se você subtrair um semitom, aí sim ele se torna um intervalo diminuto. Entretanto, se você pegar um intervalo maior e aumentar em um semitom a distância entre essas notas, ele vai se tornar um intervalo aumentado. É por isso que, nessa análise aqui, olha aqui de novo lá em cima, do Dó para o Ré, eu sei que eu tenho um intervalo de um tom ascendente, então é um intervalo de segunda maior. Mas do Mi para o Fá não é um intervalo de semitom, ou seja, ele é meio tom mais curto que o intervalo de segunda maior. Então, esse intervalo de Mi para o Fá, ele é um intervalo de segunda menor. Aí você não precisa decorar que o intervalo de segunda menor tem que ter um semitom. Você faz a adaptação de todo esse jogo de maior, menor, perfeito, olhando para cá. A essa segunda regrinha aqui. Tá? Da mesma forma, se você pegar um intervalo menor e aumentar um semitom, ele se torna um intervalo maior. Aí você vai achando várias possibilidades a partir dessa teoria, dessa regra, né? Por exemplo, então eu tenho do Mi para o Fá, essas duas notas aqui. Eu posso, para aumentar meio tom nesse intervalo do Mi para o Fá, duas possibilidades. Ou eu elevo a nota de cima, então, Fá, Fá sustenido, e aí eu já memorizo para o resto da minha vida, né, que do Mi para o Fá sustenido ascendente, eu vou ter, então, uma distância de tom. Mas eu posso também, com essas mesmas notas naturais, fazer um outro tipo de alteração, que é abaixar a nota mais grave. Nesse caso, o Mi, usando o bemol, ele fica meio tom mais distante da nota Fá. Então, essas duas notas aqui com alterações também vão ser intervalos de segunda maior. Por que é que eu estou focando muito nisso? Porque para a gente montar as escalas maiores, a gente vai precisar entender bem essa coisa de afastar e aproximar notas, especialmente os intervalos de segunda, para fazer as correções da sonoridade que caracteriza a escala maior. Né? Manter, por exemplo, alguns decoram assim, né? Essa ordem de tons e semitons aqui, já adiantando um pouco o assunto, é o que vai caracterizar a sonoridade de uma escala maior. Então, para eu construir essa mesma ordem de tons e semitons a partir de qualquer outra nota, eu preciso manter essa disposição de tons e semitons.
Como qualquer outra ordenação aqui não vai ficar igual, só vai ficar igual em Dó, então a gente vai precisar fazer as correções da altura das notas. Então, entender aqui intervalos nesse primeiro momento é essencial. Esse jogo aqui vocês vão fazendo, né, com várias outras notas. Vamos fazer mais alguns aqui. Do Si para o Dó, né, importante também, mais ou menos a mesma lógica. Quer dizer, é a mesma lógica, né, só muda a altura. Então, tem uma nota Si, tem uma nota Dó. Eu sei que é um semitom. Então, eu posso elevar o Dó para que ela fique um semitom mais distante para o agudo, né, em relação à nota Si. Então, do Si para o Dó sustenido, já tem outra distância para memorizar. A gente também tem distância de tom, então do Si para o Dó sustenido ascendente, forma um intervalo de segunda maior. Por outro lado, eu posso abaixar o Si, para que ele fique um semitom mais distante da nota Dó. E do Si bemol para o Dó ascendente, também tem um intervalo de segunda maior. Esse jogo aqui, vocês podem fazer com todas as outras notas. Eu recomendo que façam, inclusive, que toquem, porque é assim que vocês vão ficando mais fluentes nesse joguinho aí. Outra questão aqui é o seguinte, sobre intervalos ainda, os aumentados e diminutos, né? Se essa curiosidade bater em alguém aqui, eu vou só dar um exemplo aqui. Então, vamos tomar esse exemplo do Si pro Dó aqui de novo. Esse mesmo aqui de cima. Então, eu tinha do Si pro Dó natural, semitom. Tava isso, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu elevei meio tom a nota Dó. Ela foi para Dó sustenido. Aí o que era um semitom virou um tom. Aí aqui muita gente acaba pensando, não, então eu vou elevar o Dó de novo, vai para Dó dobrado sustenido. Pode ser também, mas outra coisa mais simples é você afastar o Si um pouquinho agora. Então, essa situação aqui, por exemplo, Si bemol, Dó sustenido, ela já deixa de ter um tom entre as notas, e sim um tom e meio. Então, tinha Si, tinha Dó, então eu elevei meio tom o Dó para Dó sustenido, e o Si natural eu abaixei meio tom para Si bemol. Então, entre essas notas, a gente acabou ficando com um tom e meio. Um tom e um semitom. Eita, professor, e qual é a classificação disso? Então, se do Si para o Dó sustenido já era um intervalo maior, foi o que a gente fez? A gente não aumentou mais um semitom entre eles? Foi o que aconteceu, eu vim para essa situação aqui de baixo. Em que o intervalo que era maior, eu aumentei mais um semitom, ele passou, portanto, se tornou um intervalo aumentado. Cuidado com a forma de nomear essas coisas aqui. Então, ele deixa de ser segunda maior e passa a se chamar de segunda aumentada. Então, não existe nada de perfeito aumentado, maior aumentado, não mistura os nomes. Cada intervalo qualitativo desse, ele só vai receber um nome. Maior, menor, perfeito, aumentado ou diminuto. Vamos ver agora a seguinte situação aqui, para estudar a inversão de intervalos hoje. Eita. Vamos pegar esse exemplo do Dó para o Lá ascendente, que a gente já vinha fazendo aqui na tabelinha. Então, tem o Dó, tem o Lá. A gente acabou de ver que essa distância, ela possui ali 4 tons e um semitom. Como é que eu faço, então, para a distância do Dó para o Lá ficar um semitom mais curto? A gente costuma, geralmente, abaixar logo a nota de cima, né? Deixar a nota de baixo estática. Mas, por exemplo, o Dó Lá bemol ascendente. O Dó Lá bemol ascendente, a gente deixa de ter uma sexta maior e passa a ter uma sexta menor. Eu vou alterar rapidinho aqui essa escala da tabela, só para exemplificar o problema que é tentar memorizar aqui todas essas distâncias. Então, rapidinho aqui, ó, do Sol para o Lá tinha tom, e aí eu vou usar aqui momentaneamente Lá bemol. Foi que eu fiz? Eu acabei ficando com a distância de semitom entre o Sol e o Lá bemol ascendente.
Se eu fosse usar como parâmetro a construção de uma tabela de intervalos com todas as distâncias qualitativas, eu iria anotar que uma sexta menor, ela vai ter que distância? Então, do dó para o ré tem tom, do ré para o mi tem tom, e do fá para o sol tem tom. Tem 3 tons e 2 semitons. Aí, assim, eu acho confuso você sim, achar que precisa decorar esse tipo de coisa, né? Lembrando que a gente nunca pode somar esses semitons quando eles estão, assim, entre notas, né? Porque senão fica faltando uma nota. Já que intervalo é a distância entre dois sons. E aí, se eu for dizer que a distância é de 4 tons, eu teria que ter 5 notas, para ter tom, tom, tom e tom. Então, como intervalo é a distância entre dois sons, eu não poderia ter. E aí tem gente que vai fazer uma conta gigante aí de colocar Fá sustenido e Sol sustenido. Não entrei nesse campo agora, não. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, eu teria essa distância aqui, de 3 tons e 2 semitons da sexta menor. Uma outra possibilidade, que a gente já tinha conversado aqui um pouquinho antes, no começo da aula, é o seguinte, eu continuo tendo o Dó e o Lá, e aí eu posso elevar a nota mais grave, um semitom. Então, eu posso também alterar esse intervalo natural para que ele fique um semitom mais curto, elevando a nota mais grave. Por exemplo, Dó sustenido Lá. Se eu for fazer a alteração aqui na escala de Dó, o resultado ainda vai ser o mesmo, de 3 tons e 2 semitons. Percebe só? Então, o que era Dó, Ré, eu acabo fazendo aqui Dó sustenido Ré. Dessa forma, eu percebo que do Dó sustenido para o Lá, ascendente, com as notas naturais, eu ainda acabo ficando com 3 tons e 2 semitons. Mas imagina o trabalho que é eu decorar as sétimas, maiores e menores. Porque só a sétima já tem 5 tons e um semitom, enfim. Aí ela ia ficar com 4 tons e 2 semitons, um negócio muito confuso. Tá? É por isso que a gente aplica um atalho chamado inversão de intervalos. Mas espero ter ajudado um pouco aqui nessa revisão da revisão da revisão, né? Alguns livros, eles vão dizer o seguinte, que a técnica de mudar, de inverter intervalo, seria mudar a direção do intervalo. Outros materiais vão dizer que se trata de alterar a ordem do intervalo. Um tem mais a ver com o intervalo melódico, o outro serve tanto para o intervalo melódico quanto para o intervalo harmônico. Vê só. Eu tenho aqui, então, essa situação. Tem uma nota Dó, que a gente tinha usado agora há pouco, e a nota Lá. Nesse caso aqui, qual seria a primeira classificação dele? Melódico, que é uma nota depois da outra, e ascendente. Então, se eu for pensar que esse intervalo ele é melódico ascendente, eu posso inverter a direção dele de que maneira? Tornando ele melódico descendente. Então, uma das duas notas vai ter que mudar de oitava. Enquanto que aqui no primeiro compasso é ascendente, aqui ficou descendente. Tá, assim até entendo, professor. Aí vamos lá. Tem gente que vai dizer, mas eu podia colocar o Dó uma oitava acima? Pode. Vai dar a mesma coisa, só que uma oitava de diferença. Então, opa, essa haste é para baixo, né, professor? Terceiro espaço. Então, aqui ele ascendente, esse Dó lá agora ficou descendente. Em termos teóricos, é a mesma coisa, né? Ele subia uma sexta e agora desce quanto? Uma terça. Então, aqui, se a gente for analisar quantitativamente, a gente vai ver que é uma sexta. E aqui é uma terça, só que descendente. A outra maneira que alguns livros trabalham é de mudar a ordem que as notas se apresentam e não mudar a direção. Como é isso aí, professor? Bora. Então, era dessa forma,
Vou colocar aqui embaixo. E aí eu passo a fazer dessa forma aqui. Eu tinha o Dó para o Lá, e qual seria a forma complementar disso? Lá, Dó. Então, o complementar de oitava, aquilo que é chamado, né? Ele não muda de direção, continua um intervalo ascendente, só que a ordem das notas foi trocada. O que era Dó, Lá ascendente ficou Lá, Dó ascendente também. E por que é complementar de oitava? Porque a gente vai olhar aqui, o Dó para cá é uma oitava, né? Dessas duas formas, inclusive se o intervalo for melódico, vocês vão perceber que a complementação de oitava ou inversão do intervalo entre as duas notas vai sempre dar uma soma de 9. Eu não lembro muito bem como era isso lá em matemática, mas quem quiser anota essa regrinha, né? Que é a soma da inversão dos intervalos dá 9. Então, nesse de baixo aqui, do Dó para o Lá subindo, eu tenho 6. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Também tenho 6. E também subindo, Lá, Si, Dó, tenho 3. 6 mais 3, 9 também. Pronto. Essa é a primeira regrinha. E isso você tem aquele negócio de jogar para um lado, para o outro, para saber a inversão. Vou dar um exemplo aqui. Quem souber como é esse nome em matemática, não sei se é equação de primeiro grau, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tenho agora aqui as notas Dó e Ré, ascendente. Dó para o Ré é fácil de contar, eu sei que é uma segunda. Mas eu quero saber quanto é a inversão, Ré para o Dó. Então eu não vou perder muito tempo, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, para contar. Eu vou subtrair esse intervalo de 9. Então 9 menos 2, 7. Depois eu vou tirar a prova dos 9, né? Eu vou contar com calma para ver se é isso, mas dá para responder mais rápido. Então, eu estou fazendo aqui, nesse caso, o complemento de oitava, né? Deixa eu colocar esse embaixo, então, para não confundir. É a mesma coisa aí, tá, gente? Usando esse exemplo de cima, eu posso fazer a mudança de direção do intervalo. Então, tenho o Dó e tenho o Ré ascendente. Eu vou fazer agora do Dó para o Ré descendente. Então, essa inversão aqui. É melhor porque fica dentro do pentagrama. Então, quem quiser, conta aí de cima para baixo, né? Então, do Dó para o Ré, 2 agora. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dá 7, né? 2 mais 7, 9. Cuidado, então, por que o cuidado é maior? Porque tem gente que ainda, assim, por mais prática que tem, às vezes pode contar errado, né? Então, pode pular um nome, Dó, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Eita, pulei a nota Si, ou fala duas vezes o mesmo nome. Então, essa regrinha de conferir o jogo de 9 funciona. Esse exemplo de baixo aqui eu fiz por complementação de oitava, né? Então, eu alterei, como eu coloquei aqui em cima, alterei a ordem dos intervalos. Então, Dó para o Ré, 2. Do Ré para o Dó subindo, 9 menos 2, 7. E aí eu posso continuar subindo, né? Para conferir. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Deu 7 também. Então, essa seria a primeira regrinha de inversão de intervalos, ou observação, tá? É por isso que eu tenho falado para vocês que a gente só precisa decorar até a quarta. Vamos conferir, então, as inversões para que a gente faça isso bem direitinho. Então, do Dó para o Ré, eu tenho 2. Vou fazer aqui.
E desse Dó para este Ré, eu tenho 7. Dá 9. Seguindo. Eu vou fazer essa mesma conta do Dó para o Mi. Do Dó para o Fá. Então, do Dó para o Mi ascendente. Tem terça, professor. Do Dó para o Fá ascendente. Quarta. Dó para o Sol ascendente. Quinta. Sexta. Sétima. Agora a gente vai inverter os intervalos. Eu vou inverter, às vezes, a primeira, às vezes, a última nota, por questão de ficar dentro do pentagrama, mas tanto faz. Se eu for contar com muita calma agora, que só precisa fazer uma vez na vida, eu já disse, né? Isso aqui não muda. O que é que a gente vai perceber? Dó, si, lá, sol, fá, mi. É uma sexta. 6 mais 3? 9. Tá certo. Dó, si, lá, sol, fá. Dá 5. 5 mais 4? Dá 9. Dó, si, lá, sol. Dá 4. 4 mais 5? 9 também. Dó, si, lá. 3. 3 mais 6? 9. Dó para o si, 2. Mais 7, 9. A gente, então, aqui já comprovou que, quantitativamente, a soma das inversões dá 9. Inclusive, o uníssono. Eu deixei por último aqui. Então, aqui provei para vocês essa regrinha que está aqui em cima. Vou afastar ela aqui para baixo. Que a soma do intervalo e sua inversão dá 9. Nesse sentido, pessoal, é por isso que só basta memorizar até o intervalo de quarta. Porque para o intervalo de quinta, eu já começo a pensar as inversões. Eu só preciso pensar até aqui. Porque depois eu penso a inversão. De Dó até o Fá. Porque do Dó para o Sol, é mais fácil pensar do Sol para o Dó, ou a mudança de direção. Tá? Aí vocês têm que ter o cuidado qual dessas duas vocês vão adotar aqui em cima. Eu costumo adotar a alterar a ordem. Então, Dó para o Lá, Lá para o Dó, mantendo a mesma direção. Isso se for intervalo melódico. Se for intervalo harmônico, é só inverter a ordem, né? Que eu não tinha colocado aqui. Mas eu faço aqui. Se o intervalo fosse harmônico, né? Duas notas na mesma haste. Então, aqui não tem ascendente e descendente. Como é que a gente acaba invertendo esse intervalo harmônico? Aí realmente tem que ser alterando a ordem. Dó para o Lá, aí eu jogo esse Dó uma oitava para cima, Lá para o Dó. Continua com a mesma lógica. O que é uma sexta vira uma terça, vice-versa. A segunda observação que a gente faz agora é o seguinte. A regrinha 2 aqui, né? Nas inversões, a qualificação fica da seguinte forma. Bom, quando eu falava intervalos justos, aí o que eu digo agora serve também, né? Mas os justos serão sempre justos, né? Mas aí eu estou usando os perfeitos. Então, os perfeitos nas inversões continuam perfeitos. Significa que quando você inverte um intervalo, além de mudar a quantificação, a qualificação sofre a seguinte alteração, mas os perfeitos continuam perfeitos. Vamos ver aqui um exemplo. Do Dó para o Fá ascendente, é o nosso exemplo de medida, né? É quarta justa, né? Quarta perfeita. Porque tem 2 tons e meio. Do Dó para o Fá descendente, é uma quinta, né? Aí se a gente voltar lá para aquela tabela inicial,
Do Dó para o Fá, a descendente, tem 3,5. 3 tons e meio equivale a essa distância de quinta perfeita, né? É assim que eu gosto de usar essa tabela. Eu quero saber daqui para cá, aí eu sei que é uma quinta, então eu vou conferir a quantidade de tons e semitons. Aí eu confiro com o modelo. O modelo é Dó Sol. Também tem 3,5, então tá certo. Então significa que aqui, do Dó para o Fá ficou quarta perfeita, e do Dó para o Fá descendente, quinta perfeita. A qualidade não mudou, apenas a numeração, né? A quantificação. Mas, porém, todavia, está já terminando, os intervalos maiores, na inversão, eles se tornam menores. Vamos ver um exemplo aqui. Tinha mostrado o exemplo da sexta, não foi? Então, vamos continuar nele aqui. Do Dó para o Lá ascendente, a gente viu que é uma sexta maior. Mas do Dó para o Lá descendente, a gente tem uma terça. Aí eu vou ver aqui qual é a distância dessa terça em tons e semitons. Aí eu volto lá para aquela tabelinha de referência. Do Dó para o Lá descendo, eu tenho um tom e meio. Um tom e meio não é uma terça maior, porque a terça maior tem 2 tons. Então, de 2 para 1,5, o que foi que aconteceu? Um semitom a menos, o que era um intervalo maior, se tornou menor. Então, do Lá para o Dó descendente, desculpa, do Dó para o Lá descendente, é uma terça que tem um tom e meio. Do Dó para o Si é semitom e do Si para o Lá tem um. Então, a sexta maior ascendente, Dó Lá, se torna, então, uma terça menor descendente. Se eu tomo essa regra aqui, então, como válida, é isso o ponto principal. Eu não vou precisar memorizar que a sétima menor tem 4 tons e 2 semitons. Basta eu pensar, por exemplo, a inversão da sétima, que é uma segunda. Ora, uma segunda maior, 9 menos 2, 7. E se a segunda é maior, a sétima, então, vai ser menor. É por isso que eu recomendo, então, olhando o teclado como um todo, a gente só vai precisar realmente memorizar as distâncias até a quarta aumentada, que é o meio do teclado, né? Dó, Fá sustenido. Porque a partir da quinta diminuta, a gente pensa as inversões. Falando em quinta diminuta, eu esqueci de mostrar a última alteração aqui, né? Que os intervalos aumentados, por exemplo, já vou colocar logo aqui, que é mais difícil, né? Do Fá para o Si, a gente viu que é o único intervalo de quarta nas notas naturais, que é o intervalo de quarta aumentada. Não foi? Aí eu vou pensar o que agora? A inversão Si, Fá. 9 menos 4, 5. E a gente viu também, quer dizer, eu mostrei, né, na aula da sexta passada que do Si para o Fá ascendente, ele não é a quinta perfeita, não é quinta justa, é uma quinta diminuta. Que vai mostrar para a gente que na inversão dos intervalos, a qualificação de um intervalo aumentado, então, se torna um intervalo diminuto. Tá bem? Então, com essas duas regras bem bobas, você calcula muitos intervalos, é melhor, todos eles, sem muita dificuldade. Eu só preciso memorizar até uma quarta aumentada, Dó, Fá sustenido, por exemplo, e a partir da quinta diminuta, quinta perfeita, quinta aumentada, sexta menor, sexta aumentada, né? Sexta menor, sexta maior, sexta aumentada, sétima menor, sétima maior, todos esses intervalos, então, eu posso calcular a partir da distância da inversão, né? Então, é isso que a gente viu aqui. O que é que vocês podem treinar, né? Lembrar, então, uníssono, a inversão é oitava. Segunda menor,
A inversão, 9 menos 2, 7. O que é menor fica maior. Segunda, maior. 9 menos 2, 7. Mas o que é maior fica menor. Terça menor, 9 menos 3, 6. O que é menor fica maior. Terça maior. Terça maior, 9 menos 3 dá 6. Maior fica menor. Quarta perfeita. 9 menos 4, 5. Os perfeitos continuam perfeitos. E, por fim, que aparece na escala natural, é por isso que a gente mostra também. A quarta aumentada vira quinta diminuta. Aí, não sei, tem gente que olha a matemática que olha assim, né? Uma coisa leva para outra. É como se a gente pegasse a escala e dobrasse no meio, assim. Porque, ó, eita, riscou, professor. Da quarta aumentada à quinta diminuta é mais fácil pensar a quarta aumentada. Da quinta perfeita é melhor pensar a inversão, quarta perfeita. Da sexta menor é mais fácil pensar a sua inversão, que é terça maior. Por aí vai. Sétimas, principalmente, geram muito problema. Então, quando você se depara com um exemplo feito esse aqui, que eu vou escrever agora. Sol, Fá sustenido, ascendente, harmônico. Ascendente harmônico não, né? Harmônico. Eita, negócio longe, como é que eu vou calcular isso? É mais fácil eu pensar em inversão, porque eu já vi que dá mais de 5. Então, vou inverter isso aí. Fá sustenido, Sol. Do Fá sustenido para o Sol, eu sei que é um intervalo de segunda, né? Fá, Sol, subindo. 2. E Fá sustenido para o Sol é um semitom. Já memorizei que um semitom é uma segunda menor. Então, que intervalo é esse inicial? 9 menos 2, 7. E o que é menor fica maior. Eu não preciso me ocupar em ir conferir quantos tons de um semitom tem essa distância aqui, do Sol para o Fá sustenido ascendente, nesse caso, mas não está harmônico, né? Porque eu já sei que a inversão de uma segunda menor dá uma sétima maior. Então, eu vou colocar aqui ao lado esquerdo, gente, só as distâncias em tons e semitons, para quem quiser conferir depois com essa tabelinha gigante que está lá na apostila, eu fiz hoje, tá? A segunda menor, ela tem um semitom. Um semitom de distância. A segunda maior, ela tem um tom. E aqui vai aumentando semitons, na verdade. Um tom e um semitom. A terça maior tem 2 tons. A quarta perfeita, 2 tons e meio e um semitom, né? E por último, a quarta aumentada tem 3 tons. Pronto. É o máximo que você precisa memorizar em música. É esse semitom subindo aí. Segunda menor, um semitom. Segunda maior, um tom. Terça menor, tem 3 notas com a distância de 1,5 altura. Terça maior, 2 tons. Quarta perfeita ou justa, né? 2 tons e meio. Quarta aumentada, 3 tons. Para o lado direito, você não precisa completar essa tabela, porque pelo procedimento de inversão de intervalos, você chega no mesmo lugar. Como eu falei, é como se a gente tivesse pego a escala e dobrado ela no meio assim. Ela fica espelhada, tá bem? Agora é com vocês.